Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Você tem enfrentado algo acima das suas forças ou conhece pessoas que têm enfrentado situações além das suas próprias forças? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Será que ela nos dá caminhos para lidar com essas situações em fé? É isso que eu quero falar um pouquinho nesse vídeo. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, acionar o sininho para as notificações e comentar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo de número 8. Diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber o tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Aqui o apóstolo Paulo está falando de uma situação em que ele passou junto com a sua equipe ali, ao ponto dele se desesperar. E essa situação tão pesada, veio uma tribulação acima das forças, um peso de tribulação. E é isso que a tribulação faz, ela nos achata, né? Seja na convivência com algum familiar, seja nos relacionamentos, seja nas questões financeiras, de aquisições, seja principalmente nas questões que envolvem doenças, nós nos sentimos ali comprimidos, parece que não tem jeito, parece que não tem uma solução. E o próprio Paulo diz isso, que foi algo além das suas forças, ao ponto dele perder a esperança da própria vida. Aquilo estava sufocando tanto, aquilo estava de alguma forma o comprimindo tanto, que ele pensou que não conseguiria chegar, vamos dizer assim, do outro lado. Como que a gente lida com essas questões? Porque é fato, durante o nosso percorrer, durante a nossa caminhada, a gente lida com situações como essa, que a gente não sabe como resolver, que às vezes é uma situação que envolve um terceiro, envolve uma outra pessoa, e nós não sabemos como lidar. Nós estamos dessa forma, ao ponto de desesperar pela própria vida, ao ponto de perder a esperança de que vamos chegar do outro lado. E aí sobra para todo mundo, sobra para quem está do nosso lado, a gente começa a reclamar, o nosso corpo sente, a gente começa a adoecer, a gente começa a se angustiar, a gente começa a se desesperar, né? E aí surgem aí vários remédios para isso, né? Tanto os farmacológicos quanto os psicológicos, seja lá o que for. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Ora, o próprio 2 Coríntios vai falar na sua evolução aqui, no capítulo 2, 3, mas principalmente no 4, a partir do versículo de número 16, 2 Coríntios 4, 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Primeira coisa que a gente precisa começar a compreender que há um desgaste do exterior, há um desgaste da mente, há um desgaste do corpo. Precisamos reconhecer que isso pode acontecer. Não temos que bancar os heróis aqui, não temos que bancar aqueles que não sentem que o seu externo, né, o seu corpo, o seu físico, sente uma situação como essa. E o que se coloca aqui é que eu preciso trabalhar as questões interiores. Muitas das vezes queremos trabalhar as questões externas e é importante cuidarmos da nossa saúde, sem dúvida alguma. Mas um fator de mudança de mentalidade aqui é entender o que vai aqui dentro, para que a gente reformule como a gente lida com a situação e aí a gente tenha um outro tipo de prática diante de uma situação como essa. Não desanimamos, porque mesmo que o exterior se desgaste, o interior ele vai se renovando dia a dia. Há um investimento na vida interior. E especificamente, o que ele está querendo dizer com isso? Eu preciso começar a considerar algumas coisas ao lidar com situações que estão além das minhas forças. Que tipo de consideração é essa? O 17 nos diz de uma forma bem clara:
porque essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Note que há uma comparação, um paradoxo aí entre eterno peso de glória e leve e momentânea tribulação. Paulo, no capítulo 1, do versículo 8, está dizendo que a tribulação foi pesada, que fez com que ele perdesse até a esperança da própria vida. Chega no capítulo 4, ele está falando que essa tribulação, ela se tornou leve, momentânea tribulação. Por que houve essa mudança? Será que a tribulação ela mudou? Será que o evento em si mudou? Às vezes não é possível que o evento mude. Às vezes existem situações que parece que são daquela forma. E se elas são daquela maneira, talvez quem tenha que mudar somos nós. A forma como nós lidamos com ela. E como ele faz isso? Entendendo que há um peso de glória. Como assim? Olha, quem aprende idiomas sabe disso, da dificuldade que é o início de aprender o vocabulário, de fazer construções gramaticais, de ter, né, essa desenvoltura para falar no idioma. Enfim, há uma série de questões que você vai aprendendo, a dificuldade, o nervosismo. Às vezes a gente quer parar, quer desistir, mas nada supera o momento aonde você finalmente, por exemplo, vamos dizer o ápice, você tem uma reunião ou tem uma palestra no qual você, com toda a desenvoltura, começa a falar naquele idioma e é compreendido. O resultado final, ele vai ter muito mais peso do que essa leve e momentânea tribulação. É porque se olha para o resultado, que tudo que estamos fazendo nesse exato momento, no presente, se torna leve e momentâneo. Sim, traz dificuldade, sim, ao ponto de desesperarmos da vida, mas o que precisa ser estabelecido como elemento que muda o significado da tribulação é o olhar no peso de glória. A situação não se torna leve porque nós queremos que ela se torne leve. É porque se nós focarmos os nossos olhos no eterno peso de glória, acima de toda comparação, a tribulação, ela começa a se tornar leve e momentânea. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento momentâneo, vai passar. Toda dor é por enquanto. A questão é como eu olho para a eternidade. Note, a sua vida é muito pequena diante de uma coisa incomensurável que é a eternidade, que é o céu. Colossenses vai dizer que a nossa vida está guardada com Deus em Cristo Jesus. Então tudo aquilo que fazemos aqui, todas as nossas lutas, todos os nossos desejos, um dia cessarão, porque viveremos a realidade do céu. E quanto mais trouxermos o céu para dentro dos nossos corações, quanto mais trouxermos o céu para a nossa realidade, mais aquilo que lidamos de dificultoso se torna leve e momentâneo. Paulo vai dizer isso no 18, à medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Logo, como você olha? Porque se você passar a olhar a eternidade e cultivar a eternidade, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Quanto mais você traz o céu para dentro do seu coração, quanto mais você traz as promessas de Deus para o seu coração, quanto mais você traz para dentro do teu coração a realidade divina, mais você consegue lidar. Talvez não seja a certeza de que aquela situação vai mudar, mas você vai mudar. E aí há o grande milagre. Por isso eu te pergunto, como você tem olhado?
como está o teu olhar. Ele está nas coisas que se veem, porque aquilo que os seus olhos carnais veem não é a realidade, porque a realidade é as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Eternas quando você semeia o evangelho na vida do seu filho, quando você instaura na sua casa a maravilhosa verdade do evangelho e da palavra, quando você dedica tempo a ouvir, quando você exerce paciência, misericórdia, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas são eternas e, acima de tudo, quando você entende que o evangelho de Cristo Jesus é poder de transformação. Por isso, mude o seu olhar. Mude o seu olhar para que o seu olhar olhe para o eterno peso de glória, acima de toda comparação. C.S. Lewis diz isso. Ele fala aqui no seu livro Peso de Glória: o homem completo, corpo e alma, beberá alegria na fonte da alegria. Como disse Santo Agostinho, o êxtase da alma salva transbordará para o corpo glorificado. À luz de nossos limitados e corrompidos apetites presentes, não somos capazes de imaginar essas torrentes de desejo, de imensidão, e advirta a todos com toda seriedade que não tentem. No entanto, isso precisa ser mencionado para afastar a ideia ainda mais enganosa, a ideia de que o que se salva é um simples espírito ou um corpo ressurreto vive em estado de insensibilidade e torpor. O corpo foi feito para o Senhor, e essas pálidas fantasias estão muito longe de ser precisas. O que é isso? Às vezes colocamos os olhos nas coisas desse mundo, nas coisas dessa terra, e nos satisfazemos. O que o autor está dizendo aqui é: isso é muito pouco sobre prazer, sobre regozijo, sobre alegria. Essa sua leve e momentânea tribulação produz para você eterno peso de glória. Olhe para as coisas que são eternas e seja transformado pelo Evangelho. Que Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.